depois da vida de Pedro. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja primitiva, ela era liderada por homens que não tinham influência na sociedade, homens que não tinham influência na política, no governo, no Estado, homens simples, mas homens que eram cheios do Espírito, homens que não tinham influência, mas que eram movidos pelo Espírito Santo, homens que não tinham influência, mas que aquilo que eles faziam, aleluia, faziam porque era capacitado pelo Deus que os chamara. A igreja primitiva, ela venceu, ela avançou, porque Deus era com eles, a presença era com eles. E a igreja, desde que a igreja sempre foi perseguida, a igreja, desde que a igreja sempre foi oprimida, assolada, ela sempre sofreu oposição. Durante séculos a igreja foi perseguida, sofrendo martírio. Em um determinado momento da história, a história vai dizer, segundo a história, que um imperador chamado Constantino Grande, ele tem uma revelação, segundo ele, da parte de Cristo. E através dessa revelação, esse homem, ele vai ganhar uma vitória numa batalha. Ele vai vencer uma guerra. A partir daí, a história vai dizer que Constantino, ele se converte ao cristianismo. E após muitos anos de perseguição, através da vida desse homem, a igreja vai ganhar um refrigério. Só que com o refrigério, aleluia, vai vir um esfriamento da igreja. Antes, uma igreja que era perseguida era fiel. Antes, uma igreja que era perseguida era leal. Agora, através da vida de Constantino, uma igreja que vai receber refrigério, ela começa a se esfriar. Esse homem chamado Constantino, ele vai constituir muitos prédios, ele vai constituir catedrais, ele vai constituir um sistema religioso de clero, ele vai constituir dentro da igreja um sistema político religioso. E devido a esse sistema, agora uma igreja que era liderada por homens movidos pelo Espírito, agora passa a ser liderada por homens movidos pela heresia, por homens movidos pelo dinheiro, por homens movidos pelo status. Mas a igreja ainda era de Deus. E a promessa da igreja sempre foi: as portas do inferno não prevalecerão. Abandonarás. Séculos a igreja caiu no esfriamento. Já não era notório a presença de Deus, pastor. Já não era notório manifestado o Espírito Santo por causa do sistema que o homem implantou. Só que a igreja tinha um dono. Você tem um dono, eu tenho um dono. Ainda que o sistema queira nos influenciar, a vida ainda é de Deus. Séculos mais tarde, ano de 1517, a história vai dizer que um monge que pertencia a esse sistema religioso percebe que havia algo de errado. Esse monge chamado Martinho Lutero, agora ele vai declarar um protesto, ele vai fundar uma reforma protestante, combatendo as heresias daquele tempo. E a partir da vida de Lutero, Deus vai dar um novo encaminhamento para um novo avivamento da igreja. Séculos depois, 400 anos depois, que Lutero tinha lançado uma reforma, aleluia, o Espírito ainda era limitado. Os homens tinham conseguido abafar o Espírito dentro da igreja. Mas a história vai dizer, aleluia, que em Los Angeles, em um determinado momento da história, após 400 anos da reforma de Lutero, numa igreja batista havia um grupo de crentes sedentos pela presença. Numa igreja batista havia um grupo de crentes famintos pela presença, só que a presença ainda era limitada. Eles haviam se conformado com o sistema que Constantino havia estabelecido. E a história vai dizer que esses crentes, eles são expulsos da igreja, porque eles queriam algo a mais. Eles queriam algo diferente. Eles percebiam que a liturgia luterana, aleluia, ainda estava incompleta. Eles não viam manifestação do poder, e por isso eles vão ser expulsos. Por quê, Flávia? Porque eles não se conformavam com o culto normal. Eu não sei se você entendeu, mas crente que é faminto pela presença, pastor, não se conforma com o culto normal. Aleluia, crente que tem propósito
propósito não deixa de adorar enquanto não vê resposta. Crente com propósito não para de clamar enquanto não vê Deus falando. Eles são expulsos. E a história vai dizer que eles começam a fazer cultos dentro de uma casa, assim como a igreja primitiva fazia, porque eram proibidos de adorar. E nenhum desses cultos, o líder chamado William Simon, ele prega em Atos 2, e a partir da vida daquele homem cheio da presença, 7 vidas foram batizadas pelo Espírito, após muitos séculos sem manifestação de poder. Aquele homem, ele influenciou aquela geração. E eles começaram um movimento tão grande, alugaram um prédio numa rua chamada Azusa, e dali milhares de vidas foram influenciadas. Eu e você somos consequência daquele avivamento. Na história da igreja houve um avivamento. Em Atos 2, o primeiro avivamento. Depois esse avivamento da Rua Azusa, liderada por William Simon. E talvez alguém aqui nos dias de hoje, no século 21, abre a boca para dizer que essa igreja atual vive o tempo de Icabote. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus, irmãos, na vida dele. Porque crente que busca tem certeza da presença. Aleluia, se você está aqui é porque você entendeu que Deus ainda age no meio da igreja. Por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer. Ainda há esperança para a igreja. Alguém diz, foi falado aqui, eu não vou servir mais por causa de fulano, por causa de cicrano, porque alguém dá um mau testemunho, porque alguém roubou, porque alguém adulterou, porque alguém fornicou. Gente largando a cruz por causa do homem. Existe um Cristo ressurreto que levou o meu e os teus pecados, e ele não olha para o meu erro nem para o teu quando morreu na cruz. Mas a gente vê uma geração focada no erro do homem. A Bíblia vai dizer que aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Se os meus olhos forem bons, forem luz, todo o meu corpo será. E a pergunta de Cristo para mim e para você é: onde estão os teus olhos? Eu não quero ser uma geração de Icabote. Eu não quero ser uma geração que se conforma com o culto normal. Aqueles crentes não se conformaram com o culto normal. Eles entenderam que o mesmo Deus que operou em Atos 2 poderia operar na vida deles também. E hoje eu entendo que o mesmo Deus que operou no avivamento da Rua Azusa está aqui e pode operar na minha e na tua. Ele não mudou, ele é imutável. Esse Deus não muda. O sistema muda, a igreja pode mudar, o líder, o irmão, o meu Deus não mudou. Ele ainda faz, ele ainda abre porta, ele ainda cura, ele ainda opera. Em Atos capítulo 2, o texto vai dizer que após o sermão de Pedro, após a pregação de Pedro, o texto diz que a igreja perseverava em oração, em comunhão, no partir do pão e com sinceridade de coração. E a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão e na sinceridade de coração. Eu entendo que para eu vencer eu preciso amar, porque quem ama recebe amor também. E ninguém ganha guerra sozinho, pastor. Enquanto eu for unido, enquanto eu amar mais e julgar menos, eu venço. Enquanto eu entender que a minha guerra, foi falada aqui, não é contra a carne nem contra o sangue, eu venço. Aleluia, 2000 anos e a igreja permanece de pé, porque ela entendeu que a luta não é contra a carne. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua prova, mas se a igreja está de pé até hoje, essa prova não te mata também, essa luta não te mata também. As portas do inferno não vai prevalecer. Aleluia. E a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, em sinceridade. Aleluia. Jesus fala a Pedro: as portas do inferno não prevalecerá.
que tu ligares na terra será ligado nos céus. Porque eu te dou as chaves. O que Cristo está dizendo para Pedro é: eu te dou autoridade. Aleluia. Eu te dou legalidade para lutar. Eu não sei, irmãos, qual é a tua limitação, mas hoje é dia de romper. Eu não sei qual é a tua impossibilidade, mas hoje, se você crê, é noite de romper. Deus já te deu autoridade. Passa por esse mar, atravessa esse mar cantando, porque o Deus que operou lá, opera também. Tu és pedra, Pedro, e sobre essa pedra eu estou edificando a minha igreja. Por que que Cristo falou que edificaria sobre Pedro? Porque Pedro tipifica a igreja. Pedro é um discípulo que oscilava, pastor. Hoje ele cria, amanhã ele não cria. Hoje ele era forte, amanhã ele estava fraco. Pedro hoje acertava, amanhã errava. E eu e você não somos diferentes, porque na nossa limitação humana, hoje a gente consegue buscar com vigor. Amanhã a gente está se arrastando, mas o segredo é perseverar. Tu és pedra, pedra, fragmento de rocha. Aleluia. O que Jesus está dizendo é: Pedro, eu sou a rocha, tu é a pedra. Diante da rocha, uma pedra não é nada, mas foi uma pedra que eu escolhi para vencer as portas do inferno. Deus está dizendo: aos teus olhos você é fraco, aos teus olhos você é pequeno, mas tem uma promessa liberada. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua família. As portas do inferno não vai prevalecer contra os teus projetos. Quem te garante é o Senhor. Pelejarão por você, mas não prevalecerão. Aleluia. Mas a gente perde tempo com o erro de A, com o erro de B. E a gente deixa de entender o meu valor como cristão. E eu vejo alguém buscando muito de outro alguém, requerendo muito de outro alguém. Eu não vou mais servir porque fulano não se veste decente. Eu não vou mais servir porque fulano não é honesto. O que Deus está dizendo hoje é: seja decente você para ser exemplo para ele. Seja honesto você para ser exemplo para ela. Eu te chamei como igreja, a responsabilidade é tua, porque a salvação é individual. Quando Cristo começa a pregar, o primeiro propósito dele era anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. As curas que ele operava era cumprimento da sua mensagem. O propósito maior de Cristo sempre foi nos lavar e nos remir. E crente lavado e remido não perde a presença. Crente lavado e remido não fica vazio. Crente lavado e remido não perde a glória. Deus está dizendo: não se conforme com o tempo sem a presença. Ai, fulano pecou, ciclano errou, Beltrano caiu. Ei, há uma promessa sobre a tua vida. É tempo de avançar. O pastor falou aqui, estamos vivendo um tempo de conquista, mas muitas das vezes para conquistar é necessário reconstruir. Só eu sei o que eu preciso reconstruir para conquistar. Eu não posso falar o que é que você precisa reconstruir para você conquistar, porque só você sabe. Só você sabe. Mas nessa noite que nós possamos nos colocar como Pedro se colocou, como os discípulos se propuseram a estar, a fazer, porque ele vai cuidar das demais coisas. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Confia na palavra daquele que tem vida eterna, que tem promessa para mim e para você. Aleluia. Eu não sei, irmãos, o propósito que você entrou por essas portas é domingo de adoração, mas Deus atenta para a necessidade da igreja ainda. Eu sei que é domingo de louvor, mas Deus conhece a minha e a tua dificuldade. Aleluias. E existe uma promessa. Essa promessa que foi liberada, ela nos dá garantia. O Deus que despiu-se de sua glória, fez semelhante ao homem. Ele não estava brincando quando ele veio. Aquele que é, que era e que há de vir, ele depositou em você algo.
Não olhe para trás. Não olhe para o lado. Foque naquilo que pode te dar salvação. Foque naquilo que te faz conquistar o sobrenatural. Porque quando eu olho para o lado eu perco o foco. Mas quando eu olho para a cruz, eu entendo que nada pode me parar. Nada pode me deter. Que você venha receber essa palavra da parte do Senhor. E sair daqui hoje de posse de que nada, nenhuma porta do inferno, nenhuma afronta, nenhum conflito pode fazer você parar quando existe uma promessa sobre a tua vida. Estamos em guerra. A igreja sempre esteve em guerra, na verdade. Porque a guerra nos impulsiona. A luta nos impulsiona. É por isso que eu e você passamos por dificuldades e provas. Porque nós, como seres humanos, nós nos relaxamos quando vem o refrigério. Mas que eu e você venhamos a fazer dessa luta um impulso para ganhar. Que eu e você venha fazer dessa luta um impulso para vencer. Que você venha conquistar e receber um novo tempo do Senhor. Receba a tua vitória em nome de Jesus.